gente, o último vídeo que nós tivemos, bem rapidinho, para vocês pegarem com bem facilidade sobre vozes verbais, né? Porque nós falamos dentro da nossa, tanto da produção quanto da interpretação, é importante que a gente esteja bem estruturado na hora da nossa produção, na hora da interpretação. Então, eu saber dentro da minha oração quem vai praticar a ação, sobre quem vai recair essa ação, né? Se essa ação ela é praticada e recai sobre a mesma pessoa. Então, tudo isso me ajuda, certo? Dentro do processo da interpretação textual e também da escrita, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre leitura, interpretação e análise textual. Eu trouxe de uma maneira mais clara, mais rápida até, porque agora a gente já está chegando, né, nessa fase de um entendimento e de treino, a gente precisa de treino. Assim como escrever não é dom, gente, interpretação de texto é prática. Se vocês não praticam, as dificuldades elas vão se tornando ali, ó, vão enraizando, e aí a gente não trabalha, né, essa dificuldade e acaba tendo esse bloqueio. Então, se para a escrita, né, é prática, não é diferente para a leitura, certo? Para trabalhar a interpretação. Então, vamos lá. Então, à medida que nós crescemos, a gente, quando falou lá nos primeiros vídeos, né, das aulas sobre oralidade, sobre fala, sobre aquisição, que a gente é interessante a gente pensar essa aquisição da linguagem, né, que nós temos na leitura de mundo, que antes mesmo de nós sermos alfabetizados, nós temos uma leitura prévia de mundo. Eu leio marcas, por exemplo, né, eu consigo, mesmo sem ser alfabetizada, se eu coloco uma latinha de guaraná próximo de uma criança e ela tem um entendimento do que ela vai lhe dizer o que é aquilo ali. Então, leitura de mundo, a gente já falou aqui que leitura é mundo. Então, não é apenas uma leitura de um livro. Se eu não leio um livro, significa que eu não tenho jeito, não dá, não vou, já era, estou fadada. Não, leitura é o DOR, porque se você passa pela rua, você tem comunicação. Leitura num rótulo de shampoo, você lê quando você vai num supermercado, numa loja, procurar um shampoo que fique bom no seu cabelo, você vai ler. Né? Um produto para barba, se for um homem, você vai ler, se ele serve para o que você... Então, essa leitura... Vanessa, mas só isso é o suficiente? Não. Como eu tenho dito aqui, vocês precisam entender, deixar isso muito claro, que a leitura de mundo, ela nos ajuda. Mas a leitura de textos é que nos faz aprofundar, certo? Então, quando a gente, nesse primeiro momento aí, a gente começa com esses sons articulados, né, com a questão da oralidade, e aí depois a gente passa a desenhar, delinear formas na página branca do papel, começamos a reconhecer letras, e aí vamos para as sílabas e textos, claro que isso de maneira gradual, dentro da faixa etária, dentro do processo de escolarização, certo? Depois de aprender a decifrar esses textos, nós temos lendo o tempo todo e para sempre. Qualquer palavra que surge à nossa frente é imediatamente decodificada. Então, você olhou um odor na rua, né, que ele faz uso do quê? Linguagem verbal e não verbal, geralmente, né, porque se ele for muito verbalizado, muito escrita, muitas vezes não dá conta de transmitir o que ele pretende, porque você está ali numa via de trânsito. Então, se você está passando, é preciso que essa imagem seja rápida, para que haja logo um entendimento. Né? Mas é leitura, certo? Leitura de imagem é leitura. Bom, o ato de ler implica descobrir e conhecer o mundo. Com ele, desenvolvemos o tempo todo um processo de atribuir sentido às coisas. Então, eu sei o sentido e eu sei o significado. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de remuneração, aí você abre o dicionário, o significado de remuneração está lá. Né? Valor monetário que é pago por um serviço, enfim... Mas aí você tem os sentidos que pode ser dado a essa ideia de remuneração. Tem aquela pessoa que não é remunerada ou que é mal remunerada, né? Poxa, remuneração é uma coisa, né, que para mim não tem me ajudado tanto, está faltando. A mesma coisa da mesada. Mesada no sentido não de pegar a mesa, né, gente, jogar em alguém. Mas mesada, a palavra. Se você chega, vai procurar no dicionário, você encontra o significado de mesada. Mas os sentidos muitas vezes são atribuídos de outras formas. Então, tem aquela pessoa que está ansiosa porque está chegando a data de receber sua mesada. Tem aquela pessoa que já comprometeu a mesada toda, então ela já está, poxa, já estou sem dinheiro antes mesmo de pegar nesse dinheiro, né? Ou, enfim, então os sentidos eles são atribuídos, eles são dados, certo? E aí nós vamos ter
Pense em inúmeros textos que vocês encontram aí no dia a dia de vocês, quando a gente falou aqui de caminhando pela rua, sejam em pichações, né, que não deveriam ser, mas existem, as grafite, tem ainda os outdoors, tem as placas de lojas, né, os banners que a gente encontra colados nos postes de energia e nos muros, né, afins. Então, quase sem perceber, você caminhando aí vai fazendo isso por um universo de signos, de símbolos ou ainda de sinais, certo? O sentido das coisas, elas nos vêm principalmente por meio do olhar, né? Estamos falando de sentido aqui, por meio do olhar, da leitura, da compreensão e da interpretação desses múltiplos signos que enxergamos, desde os mais corriqueiros, como os nomes de ruas, até os mais complexos, como poesias, né, que fazem e metáforas, por exemplo, imagens, cujo sentido, muitas vezes, nós demoramos um pouco mais para decifrar. Então, a gente, quando passa por esse processo, né, de descobrimento, de decodificação de signos, certo? A gente amplia a nossa visão de mundo, tá? E isso falando, né, de leitura. No poema aqui que eu trago do Paulo Leminski, nós vamos ver o quanto é essencial para o ser humano essa atribuição de sentido, gente, né, de significados, tanto os mistérios do nosso mundo interior, quanto para as coisas e fenômenos do mundo exterior, tá? E aí ele diz, buscando sentido, o sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios, ensaios, são incursões conceituais em busca do sentido. Pois isso é próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação. Só buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Então, o sentido que é dado, o sentido vem do sentir, né? Das sensações, das impregnações. Então, quando nós vamos trabalhar com interpretação, a gente precisa sentir o que aquela escrita traz para a gente, né? Quais são as suas concepções, né? O que está imbuído ali de valores, de opiniões, né? O que o autor efetivamente discute nesse texto, ou nesse texto, seja ele dissertativo, né? Se é um texto argumentativo, expositivo, ou de repente uma narrativa, enfim, certo? Então, interpretar um texto é tarefa com a qual você já está habituado. Então, por mais que a gente diga assim, mas é diferente, Vanessa, diante da prova eu me sinto, não sei, parece que dá que eu mais ouço, dá um branco, né? Pinta essa página em branco, minha gente, tá? Em branco, vamos preencher com texto, já que não dá para pintar, preenche com texto, o texto está ali, respira fundo, se concentra, né? E começa a sua leitura, porque interpretação você já faz desde muito tempo. Certo? Então, da mesma maneira que você identifica lá na cozinha um barulho, um som de alguma coisa, caíram as panelas, você está lá na sala, você está lá no quintal, mas você ouviu, você consegue identificar. Você pode não saber quais foram exatamente as coisas que caíram no chão, mas você consegue entender que aquele estrondo veio da cozinha, né? Veio a partir da queda de algum objeto. Você consegue perceber se é um objeto pesado, porque se for vidro, o som é diferente, certo? Isso são interpretações, gente. Então, o que o autor quis dizer com tal palavra? Aquele sentimento, você já experimentou? Entendendo essas questões, identifique os símbolos do texto e tente relacioná-los com o do mundo real. Se você consegue perceber tudo isso, é o que a professora Carla Caruso vai dizer, a professora da página UOL. Se você consegue se identificar, né, a partir da leitura do texto, você consegue visualizar o que é que aquele texto traz para você, certo? A verdadeira leitura pressupõe uma coisinha chamada compreensão. Não basta passar os olhos sobre as palavras, mas é preciso entender o significado delas, ou pelo menos aproximar-se do que o autor
pretende transmitir. Aquela história do que o autor quis dizer, quem sabe o que o autor quis dizer? O autor quis dizer com o trecho, o que ele quis dizer? Não, o que ele pretendia transmitir, né? A partir do que a gente pode inferir a partir da leitura daquele texto, certo? Depois, para realmente analisar o objeto da nossa leitura, devemos proceder à identificação das características, dos atributos, das propriedades desse texto. Textos denotativos, como, por exemplo, um ensaio, uma dissertação, uma notícia, uma reportagem, que são esses textos que nos concursos, por exemplo, nós mais encontramos, aliás, são os textos com os quais nós nos deparamos, certo? São escritas em linguagem conceitual, eles fazem o uso da linguagem mais rebuscada, de uma linguagem denotativa, de uma linguagem mais próxima da normativa, mais próxima da língua da gramática normativa, né? Nós já dissemos aqui do porquê que nós temos que seguir essa gramática normativa, para que haja um entendimento, uma unificação. A gente sabe que, Vanessa, nós temos o Brasis dentro do Brasil, e é justamente para evitar truncamentos dentro da comunicação que nós temos um manual que vai nos orientar acerca de como utilizarmos a nossa língua de forma que todo o nosso território consiga compreender o que está sendo dito. Para que não haja nenhuma barreira entre o que as pessoas no Sul querem dizer para as pessoas do Norte, ou o que as pessoas do Nordeste querem dizer para as pessoas do Sudeste. Então, é uma gramática que vai fazer isso. Certo? Por mais que nós tenhamos as nossas gramáticas interiores, por mais que tenhamos as nossas gramáticas regionais, certo? Nossos termos próprios e específicos, a gramática normativa, essas normas que as escritas dos textos traz para a gente, é com esse intuito de permitir que todos, em quaisquer estados, em quaisquer cidades do nosso país, consigam compreender de maneira clara aquela comunicação que está sendo transmitida naquele texto, certo? Então, esse tipo de texto, que é racional, se apoia em conceitos, leis, princípios ou normas, pede do leitor uma postura objetiva. Nada de subjetividade. Eu estou diante de um texto dissertativo aqui. Poxa, peguei minha prova. Peguei aqui, abri. É um texto dissertativo. Eu sei tudo de texto dissertativo. Já pense assim. Sei tudo de texto dissertativo. Pega esse texto e vamos destrinchá-los, certo? Já nos textos conotativos, tá? Que são aqueles ali onde você tem, por exemplo, poesia, ficção, né? Algumas crônicas podem estar incluídas aqui. Exigem de nós uma postura subjetiva, porque são escritos em uma linguagem poética. Então, são textos que exploram conjuntos de alterações ou de ampliações que uma palavra pode agregar ao seu sentido literal, né, ou denotativo. Os meios para se alcançar esse tipo de expressão envolvem as diversas linguagens, figuras de linguagem, tá? A criação de personagens e uma infinidade de associações entre vocábulos, criando muitas vezes um mundo à parte. Estamos falando de conotação, estamos falando do sentido figurado, de subjetividade. Quando a gente parte para as denotações, esse mundo à parte, ele não é permitido para a gente, porque é tudo muito previsível dentro daquele texto denotativo. As impressões do autor, elas estão ali expressas de maneira muito clara e objetiva, muitas vezes até para dar celeridade também à comunicação de maneira célere, certo? Então, a gente observa se o texto é de cunho objetivo, de cunho ou de cunho conotativo. Então, nas regras gerais, né? Vamos pensar assim, numas regras que podem nos permitir uma leitura de texto mais profunda, porque para a gente fazer a interpretação, a gente precisa, né, desse arcabouço. Cada novo texto é também um novo universo, né? O texto está impregnado de impressões do seu autor. Então, um texto ele não é feito de maneira aleatória, ele tem um porquê, ele tem um objetivo, ele tem situações que são apresentadas ali e que fazem parte do contexto em que ele foi escrito, e escrito pelo seu autor. Não é isso? Então, para apreender, né, capturar o que o autor pretende transmitir, você precisa estar aberto ao novo. Então,
antes de iniciar a leitura, primeiro procure esquecer o que já lhe disseram sobre o autor. Vanessa, mas na hora da prova nem é um autor que eu conheço, não importa. Se você olha lá embaixo no seu texto e está escrito que de repente foi tirado de sei lá, do G1, de um site de informações, né? De repente você já está ali impregnada de preconceitos. Ah, mas foi tirado desse site aqui. Esse site aqui tem umas reportagens muito tendenciosas. Ah, isso aqui é muito voltado para a política, é partidário. Não, isso aqui. Você já vem com essa antipatização, vou criar até aqui a expressão, para com aquele texto, para com aquele autor, você cria uma barreira no momento da sua interpretação. E isso é fato. Tá? É quase como se você, na indicação de um livro, você diz assim, Vanessa, indique um livro para eu ler. E aí eu digo para você assim, olha, leia Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, né? Que trabalha... não gosto da literatura, não. Ela é uma mulher que gostava de tratar mal as pessoas, enfim, né? Questões outras que se ouve sobre. E aí... você já cria uma barreira entre você e aquele texto, que naquele momento passou a ser seu. Né? Seu no momento, no caso da apropriação mesmo, da leitura. Então, aproxime-se do texto sem preconceitos. Se for um texto curto, como um artigo, uma notícia, uma crônica, um conto, você vai ler integralmente. Nada dessa história de ficar ler o texto. Eu já ouvi várias vezes pessoas que dizem, não, eu leio um parágrafo, aí eu dou uma olhada na prova, depois eu leio uma primeira vez, aí vou fazer a prova, depois eu volto. Gente, cada um tem sua técnica, isso é fato, né? As pessoas fazem, a gente faz aquilo que nos apraz, que nos deixa mais confortável, né? No momento em que a gente está resolvendo a prova. Mas uma coisa é certa, a ruptura do encadeamento da leitura, ela atrapalha a interpretação. É quase como na escrita também, se não for igual. Quando você está produzindo sua redação, por exemplo, você vai fazer uma seleção e que também tem redação, muitas vezes você tem ideias a partir da leitura da prova. Isso é fato, já comprovei isso, certo? Mas pode acontecer, e aí você tem que ter toda uma organização de tempo, porque a gente está ali sob pressão, mas a gente tem um tempo a seguir. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de alunos meus dizerem que não fizeram a redação. Professora, eu não consegui concluir minha redação no Enem, porque não organizou tempo. Infelizmente, você tem que organizar seu tempo mentalmente, né? Então, se a prova tem 4 horas de duração, vamos supor, né? O concurso que a gente vai fazer tem 4 horas. Eu vou me programar para resolver essas questões dentro desse tempo. Porque você acaba se prejudicando, por quê? Porque não há essa divisão dentro do processo de feitura, né, da sua prova. E aí, na leitura, você lê uma vez e depois vai fazer outra coisa. E aí depois você volta e você acha que não tem tempo e nem relê. Eu sei de gente que já me disse isso, que não voltar, não, eu leio uma vez, já está bom. Cada um tem sua técnica, mas a leitura e essa releitura, elas são importantes para a fixação da ideia central desse texto. E é por isso que a gente vai aqui, procura captar o sentido geral, só depois, reiniciando essa leitura, é que você vai proceder o quê? Se você está treinando, né, aqui no sentido de treinar, você pode ter ao seu lado aí o dicionário, né, dependendo do texto. Existem situações em que alguns vocábulos, como eu disse, são utilizadas aí, muito próximas dessa linguagem normativa, dessa gramática normativa, então traz consigo palavras que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, se você está treinando, pega o dicionário e deixa próximo, tá? Então, se tem palavras desconhecidas, se parece estranho, duvidoso, recorre ao bom e velho dicionário. Hoje em dia, né, a gente faz o quê? Vai gogar, né? Joga ali na plataforma, no Google, enfim, no Chrome, você encontra ali os significados. Sublinhe ou circule em cada parágrafo a frase que expressa a ideia central daquele trecho. Nós estudamos em paragrafação que o tópico frasal ele é importante justamente porque ele traz consigo essa ideia central, certo? Faça anotações nas margens do texto, mas de maneira que elas expressem o seu pensamento, as suas interrogações, as suas concordâncias ou discordâncias, relacionando o texto às suas vivências pessoais e às outras leituras que você, porventura, tenha feito.
Vanessa, como é que eu faço isso tudo? Gente, você só tem o tempo de realização da prova para fazer. Então, você tem que ter, por isso que eu estou dizendo, é prática. Desculpem, é prática. Tá? Se vocês criam esse ritmo, vocês conseguem, no dia da prova, desenvolver também a prática, né, durante esse processo de interpretação. Então, quando a gente fala aqui que você precisa, né, perceber, fazer essas anotações, não tem sempre aqueles laterais, a parte superior, a parte inferior, ela não está ali em branco, preencha ali, escrevam mesmo as suas impressões, o que é que você está percebendo a partir daquele texto, sublinhe, né, circule, tá? Então, se o texto ele é longo, como um romance, um ensaio, uma tese, uma peça de teatro, que não é o nosso caso dentro das avaliações de concursos, né? Você segue esses passos aqui, mas aí você já faz desde o primeiro momento da leitura, certo? Então, na prova, né, naquela seleção que a gente está fazendo, a prova do concurso, tem aquele texto, eu li, releio e aí sim começa a sublinhar, a circular, a fazer anotações. Se eu estou, né, diante de algum outro tipo de seleção em que tem ali um artigo, é uma tese, é algum outro texto mais longo que requer mais de mim, você provavelmente vai ter mais dificuldade em fazer essa releitura. Né? Existem processos seletivos, né? Existem concursos que você precisa redigir, né? Determinados, e aí é dado para você não sei quantas laudas para você escrever, e aí dificilmente, né? É muito difícil efetivamente você conseguir voltar, depois que fez o rascunho e passar ali para você ter conseguido fazer essa releitura e releitura. Mas é preciso a ideia da temporalidade, a ideia, né, de efetivamente a gente conseguir perceber o tempo. Por isso, eu estou dizendo, treino, certo? Não tenha preguiça. Então, é algo que eu ouço muito. Ah, professora, eu fiz o texto, depois eu não reli, não. Eu só fui lá e transcrevi. A mesma coisa eu digo com relação à leitura. Não tenha preguiça, gente. O texto está ali diante de você, você precisa reler. E se você não entendeu, releia. E isso não serve apenas para a interpretação de texto, mas até para a interpretação das questões. Certo? Você precisa entender que, por mais que você esteja sob pressão, por mais que você tenha tempo para resolver essas questões, você tem que ter um mecanismo que facilite, né, você alcançar o objetivo da assertiva, certo? Então, a leitura exige que voltemos ao início do texto ou do capítulo, que retrocedamos alguns parágrafos, a fim de retomar certa ideia ou rever o comportamento ou a fala de um personagem, né? Se a gente estiver fazendo referência aí a uma novela, a uma narrativa, enfim. À medida que você decodifica as palavras, procure relacioná-las com o todo, ou seja, compreenda as palavras dentro do contexto, o conjunto de frases, o encadeamento do discurso, quais os objetivos, né? Quais são as ideias centrais desse texto. Estabeleça um duplo diálogo com o autor e com você mesma, certo? Poxa, eu estou lendo esse texto aqui, ele está querendo... E aí? Não se... Claro que tudo isso mentalmente, porque você não vai na hora da avaliação começar a dialogar ali, né, em voz alta, coisa do tipo. Quando o texto usar uma linguagem mais conceitual, não faça uma leitura tímida. Imagine-se concordando e também discordando das ideias expostas. Coloque-se no papel do defensor e do opositor e depois forme seu próprio julgamento, certo? Quando o texto utilizar a linguagem poética, imagine a cena, coloque-se no lugar desses personagens. Muitas vezes, poemas e textos de ficção tratam de realidades completamente diferentes da nossa, o que exige uma leitura sem preconceitos, certo? Não tenha receio. Entre os gregos, transforme-se num grego. Não seja um leitor crédulo, não acredite com facilidade em tudo que lê. Num texto conceitual, seja implacável com a argumentação do autor. Ele realmente convenceu você? Quais partes frágeis do texto? Quais as qualidades? Haja da mesma forma, a pessoa já voltando tudo. Haja da mesma forma em relação ao texto poético. O enredo convenceu você? A história é verossímil, ou seja, transmite essa impressão de verdade, ou imperfeita e defeituosa. O bom leitor
nunca é ingênuo. Então, isso aqui são apenas dicas, né, para a gente já tornar mais célere aí nosso caminho de retomadas das questões propriamente ditas de interpretação, porque a gente precisa entender que assim, eu tenho que ficar frisando isso aqui, que assim como a escrita não é dom, é prática. Você pode até dizer assim, Vanessa, mas não sei quem escreve bem. Pode ter certeza que ele não acorda e diz assim, eu vou escrever bem hoje. Não, é alguém que já vem com um processo de escrita e trabalhando esse processo de escrita. Eu posso dizer para você que a mesma coisa acontece com a interpretação de texto, gente. Quanto mais a gente tem hábitos de leitura, quanto mais a gente impregna a nossa mente com leitura, mais facilidade a gente tem de compreensão. E se eu consigo compreender, eu consigo fazer a minha análise textual. Em suma, então vamos lá. Numa prova, não se esqueça. Leia o texto com calma, 2 ou 3 vezes. A cada questão, retorne ao texto, esclareça suas dúvidas. Esteja atento ao enunciado da questão, pois muitas vezes ele exigirá que você leia não só o trecho citado, mas um ou mais parágrafos. Muitas vezes a resposta correta não corresponde exatamente ao que está no texto, mas apenas se aproxima do sentido geral. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente resolve umas questões de interpretação de texto já para colocar em prática a nossa teoria.